Um ofício chega ao Ministério Público Federal, em Manaus. Ele descreve homens armados circulando perto de roçados, no extremo noroeste do Amazonas. Descreve moradores intimidados. Descreve uma liderança indígena obrigada a servir de guia na mata, sob a mira de fuzis. O documento tem data, 17 de agosto de 2026, e tem um prazo, 48 horas, para que Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Federal digam o que estão fazendo a respeito. Isso é fato, está registrado, está publicado no Diário Oficial do Ministério Público. Mas há uma pergunta que esse documento sozinho não responde. Por que agora? Por que justamente neste mês, na fronteira mais isolada do Brasil, esse alerta apareceu? A resposta começa a 1.600 quilômetros dali, em Cali, na Colômbia. E ela envolve um novo presidente, uma nova doutrina militar e uma aliança que os Estados Unidos estão reconstruindo na América do Sul. Neste vídeo, você vai entender 3 coisas. O que foi denunciado no Alto Rio Negro e o que dentro dessa denúncia ainda não tem confirmação. Por que a Colômbia mudou de estratégia contra suas guerrilhas de forma tão abrupta? E por que essa mudança, mesmo sem provar nada sobre uma invasão específica, obriga o Brasil a olhar com mais atenção para uma fronteira que sempre foi difícil de vigiar? Vamos por partes. Brasil e Colômbia dividem cerca de 1.640 quilômetros de fronteira, praticamente toda ela dentro da Amazônia. Não há estradas, há rios, igarapés e floresta fechada. O Exército mantém ali pelotões especiais de fronteira, ligados à 2ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em São Gabriel da Cachoeira. Cada pelotão tem, em média, entre 35 e 50 militares, para cobrir 1.600 quilômetros. Essa geografia não é um detalhe, é a explicação para tudo o que vem a seguir. Uma fronteira assim não se fecha. Ela se monitora, se negocia, se disputa palmo a palmo com quem tem interesse em atravessá-la sem ser visto. E há muito tempo essa fronteira interessa a dissidências da antiga guerrilha colombiana das Farc, grupos que não aderiram ao Acordo de Paz de 2016 e que hoje são chamados, no jargão militar brasileiro, de grupos armados organizados residuais. O próprio Exército já reconheceu publicamente que esse é hoje o principal foco de tensão do Comando Militar da Amazônia, mais do que a fronteira com a Venezuela. Pelotões brasileiros relatam confrontos semanais com esses grupos, que usam os rios para escoar cocaína rumo a Manaus e dali para o restante do país. Ou seja, a presença da guerrilha colombiana na Amazônia brasileira não é uma novidade de agosto de 2026. É uma característica antiga dessa fronteira. O que muda agora é a intensidade da denúncia. E é aqui que entra o primeiro fato concreto desta história. Pela portaria número 16, o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil depois de receber um ofício da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRNE. O documento aponta 5 localidades atingidas: Rio Castanho, Comunidade São Felipe, Morro do Beija-Flor, Cachoeira Comprida e a região da comunidade Cunuri. Relata ameaças com armas, invasão de roçados e, no caso mais grave, uma liderança indígena de Cunuri levada à força para servir de guia. O Ministério Público Federal classifica isso como risco à soberania territorial e à segurança das comunidades, e não pediu apenas atenção. Intimou as 3 forças e a Polícia Federal a responderem em 48 horas sobre patrulhamento, sobre o paradeiro da liderança sequestrada e sobre se o grupo armado ainda permanece em território brasileiro. Até a publicação deste vídeo, essas respostas não vieram a público. A reportagem especializada que acompanhou o caso registra expressamente que não há confirmação pública do número de criminosos envolvidos, das armas utilizadas, nem do tempo de permanência desse grupo em solo brasileiro. A própria expressão guerrilheiros colombianos aparece nos documentos como uma hipótese relatada pelas comunidades, não como uma identificação oficial confirmada pelas autoridades brasileiras. Isso não torna a denúncia menos séria.
Uma liderança indígena foi, segundo o relato, obrigada a guiar homens armados pela floresta contra a vontade. Isso sozinho já justifica um inquérito federal. E é exatamente quando a origem desse número fica incerta que a segunda parte da história se torna essencial. Porque, mesmo sem um efetivo confirmado, existe uma razão concreta para o Brasil prestar mais atenção nessa fronteira neste exato momento. E ela não está na Amazônia, está em Cali. No dia 7 de agosto, Abelardo de la Espriella tomou posse como presidente da Colômbia. Ele venceu um segundo turno apertado contra o senador de esquerda Iván Cepeda. Pouco mais de 12 milhões e 900 mil votos contra 12 milhões e 700 mil. Rompendo a tradição, escolheu fazer a posse em Cali e não em Bogotá, discursando diante de um batalhão militar. O simbolismo era claro: ruptura total com a política do antecessor, Gustavo Petro. De la Espriella prometeu acabar com a negociação ampla que caracterizou o governo anterior. Nada de novos processos de paz. Em vez disso, ofensiva direta contra guerrilhas, dissidências e organizações ligadas ao narcotráfico. 5 dias depois, essa promessa já virava política externa. No Panamá, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que a Colômbia havia solicitado formalmente a entrada na chamada Coalizão das Américas contra os cartéis, o Escudo das Américas, e pedido operações militares conjuntas contra o que Washington chama de narcoterrorismo. A Colômbia se tornou o 19º país que hoje integra essa coalizão liderada pelos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano afirmou que buscará aprovação para um pacote de segurança de cerca de US$ 1 bilhão destinado ao novo governo colombiano. Importante frisar, isso é uma intenção anunciada, um pedido em tramitação, não um valor já liberado. E há mais uma peça, ainda mais recente. Na última terça-feira, dia 25 de agosto, o ministro do Interior colombiano, Rodrigo Lara, anunciou que o governo está preparando um estatuto antiterrorista para envio ao Congresso. A proposta cria pela primeira vez na legislação colombiana uma definição jurídica formal de organização terrorista e, a partir dela, uma lista oficial de grupos enquadrados nessa categoria. O ministro não detalhou publicamente quais organizações entrarão nessa lista, mas indicou que ela pode alcançar grupos ligados a ataques recentes registrados no oeste do país. Repare na sequência: um presidente que promete guerra, não negociação. Uma aliança militar formal com os Estados Unidos já em operação. E agora, um instrumento jurídico desenhado para dar respaldo legal a uma repressão mais dura. Isso é o que muitos chamam de efeito balão. Aperte um lado do balão e o ar se desloca para o outro. Aperte a guerrilha dentro da Colômbia e parte dela tende a procurar refúgio onde a presença do Estado é mais fraca. A Amazônia brasileira, do outro lado de uma fronteira de 1.600 quilômetros sem estradas, é uma dessas válvulas de escape históricas. Mas atenção, isso é uma leitura estrutural, baseada em como esse tipo de dinâmica já se comportou antes. Não é a mesma coisa que dizer que os homens armados, denunciados em Cunuri, no Rio Castanho ou em São Felipe, fugiram especificamente da nova ofensiva de la Espriella. Não existe, até agora, nenhuma fonte oficial confirmando esse vínculo direto. É uma hipótese coerente com o padrão histórico da fronteira, não um fato estabelecido. E é justamente nessa linha tênue que mora o problema jurídico mais delicado de toda essa história. A Colômbia autorizou os Estados Unidos a operar dentro do seu território contra grupos que Washington classifica como terroristas. Isso vale para o solo colombiano, não vale, sob nenhuma hipótese, para o solo brasileiro. Um grupo armado perseguido do lado colombiano da fronteira pode atravessar um rio e, tecnicamente, já estar em território soberano do Brasil. A partir desse instante, a autorização americana não se aplica. A resposta cabe exclusivamente ao Estado brasileiro.
O risco não é apenas de guerrilheiros cruzando a fronteira, é de uma perseguição transfronteiriça mal coordenada, colocar tropas estrangeiras perto da linha, forças brasileiras reagindo a uma movimentação da qual não foram avisadas e comunidades indígenas no meio do fogo cruzado. Um cenário que nenhum tratado bilateral autoriza. E aqui está um dado que mostra que o governo Lula já sente esse risco, mesmo sem falar abertamente em guerrilha. Em 21 de agosto, poucos dias depois da abertura do inquérito no Alto Rio Negro, o governo brasileiro tornou público um memorando entre o Sensipan, o centro que opera o Sistema de Proteção da Amazônia, e o Ministério da Defesa colombiano, para troca de imagens aéreas e espaciais da floresta. O acordo havia sido assinado ainda em julho, em Bogotá. É preciso uma ressalva aqui, porque a tentação de conectar os dois fatos é grande. O texto público do memorando fala em monitoramento ambiental, desmatamento, queimadas e prevenção de desastres. Não menciona guerrilha, narcotráfico ou incursões armadas. O próprio Sensipan classifica o acordo como não vinculante, uma intenção de cooperação, e não uma operação militar conjunta. Seria incorreto apresentar isso como uma resposta direta às denúncias indígenas. Mas também seria ingênuo ignorar que, num mês em que a fronteira amazônica virou pauta de segurança, os dois países formalizaram justamente o tipo de canal que falta ali: enxergar mudanças no território em tempo mais próximo do real. Então, qual é a resposta para a pergunta que abriu este vídeo? O que está confirmado? Houve denúncia formal de comunidades indígenas do Alto Rio Negro sobre homens armados, ameaças e o sequestro temporário de uma liderança para servir de guia. O Ministério Público Federal abriu inquérito e cobrou resposta das Forças Armadas e da Polícia Federal em 48 horas. A Colômbia, sob um novo governo de direita, abandonou a negociação com guerrilhas, entrou formalmente na coalizão militar liderada pelos Estados Unidos e está preparando um novo marco jurídico antiterrorista. O que não está confirmado, o número de homens armados, a identidade exata desses grupos e qualquer ligação direta e comprovada entre a ofensiva colombiana e os relatos específicos do Alto Rio Negro. O que é análise, não fato, que o padrão histórico da fronteira amazônica sugere que uma pressão maior dentro da Colômbia tende a empurrar parte dessas estruturas para território brasileiro, e que essa possibilidade, por si só, já é motivo suficiente para reforçar presença, inteligência e cooperação bilateral, independentemente de qualquer número específico se confirmar ou não. A fronteira entre Brasil e Colômbia não vive um momento de invasão comprovada. Vive um momento de aumento real de risco, num território onde o Estado brasileiro sempre teve dificuldade de estar presente todos os dias. A guerra que a Colômbia decidiu travar contra suas próprias guerrilhas pode sim ter consequências dentro da Amazônia brasileira. Mas a forma correta de acompanhar isso é seguir de perto o que os documentos oficiais, o Ministério Público Federal, a FORN, o Exército, o próprio governo colombiano, de fato registram à medida que a história avança. Porque essa fronteira não vai parar de ser notícia. E é melhor entendê-la pelos fatos do que pelo susto. Se você quer continuar acompanhando essa fronteira com esse mesmo rigor, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. O Pauta Militar vai continuar cobrindo cada atualização desse inquérito e da guinada colombiana à medida que ela acontecer. Se você chegou até aqui, é porque quer entender o que realmente está acontecendo nas fronteiras do Brasil, sem exageros, sem números inventados e sem transformar hipótese em fato. Então, inscreva-se agora no canal Pauta Militar e ative o sino. Não custa nada e você ajuda muito o canal, porque essa história ainda está em movimento e nós vamos acompanhar cada nova informação. E se este vídeo trouxe uma perspectiva que você considera importante, deixe o seu like e compartilhe agora. Envie para aquele grupo de WhatsApp. Publique nas suas redes sociais e mostre este vídeo para outras pessoas que precisam entender o que está acontecendo na Amazônia e nas fronteiras brasileiras. Se você quer ir além dos vídeos e ajudar o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, considere se tornar membro do canal Pauta Militar.
Sua participação ajuda diretamente na produção de novas análises e vídeos. E não pare por aqui. Há outros vídeos no canal que completam essa história, mostrando o avanço das tensões militares, o movimento das grandes potências e os riscos que podem chegar cada vez mais perto do Brasil. Inscreva-se, deixe o like, compartilhe e escolha agora outro vídeo do canal Pauta Militar.